Boa noite, pessoal. Quase 7 horas aqui. O dia tá muito bonito. O sol tá brilhando. Hoje, agora, deve estar uns 27 graus de novo. Tá bem quente. Para nós aqui, né? Calor. Para nós aqui, 27 graus é verão. Mas aí no Brasil também é, né? Mas tô assim, tossindo o tempo todo. Ai. Também tem essas coisas, né, gente? Quando chega essa época do ano, quem tem problema de alergia sofre para dedéu. Lá no Muro das Lamentações está cheio de gente, todo mundo de preto, todo mundo de luto, muito velhinho com a barbinha branca lá embaixo. É, vamos lá. Tem muita gente nova, muita gente velha, tem gente de qualquer tipo. Né? Uma coisa que me admira muito aí, algumas pessoas que não têm conhecimento da etnia, né, do judeu, fica criticando por que botaram um Jesus branquinho, mas, gente, judeu, ele é branco. Alguns são queimados de sol, mas não é todo mundo, não. Não sei se vocês lembram da história de Davi, mas Davi era ruivo. De branco que ele era ruivo. A Bíblia descreve ele de delicada aparência. Né? Agora, Saul não. Saul já era um homem mais. Eu imagino Saul um pouco mais, não tão branco, né? Talvez a minha cor, assim, queimado de sol. Muito alto, porque ele era um gigante, né? Segundo a Bíblia, ele era. Daqui para cima, ele olhava todo mundo de cima. Ele era um homem grande. Perto de Davi, que era um homem franzino, ruivinho. Ai, ai. Mas o Senhor escolheu Davi, né? Então, lá em Israel, quando você vai lá, você fica bobo, sabe? De tanta criança loirinha que tem. É muito. Esses ortodoxos assim, ó, são tudo branco, mas branco mesmo. E eles são puros, viu, gente? 100% puros. 100%. Você sabe o que é isso? Não misturaram de jeito nenhum. Nem com outras tribos. Eles só se misturavam com a tribo de Levi mesmo. Porque eles são os levitas, né? Eles não misturavam com outros, sabe? A tribo que é a mais rebelde é de Judá mesmo, até hoje. A maioria daquelas pessoas desses judeus liberais são da tribo de Judá. A tribo de Levi mesmo são aqueles que usam preto, que usam aquela coisinha pendurada dos lados. Eles são a tribo de Levi. E você pode ver que a maioria deles é branquinha. Aqui em Londres, a gente tem muitos deles. Muitos. Um dia eu vou tirar foto para vocês verem. De alguma famíliazinha. Eles andam sempre de família, mulherzinha, com aquelas roupinhas bem grandes, bem no joelho, né? De meia, touquinha na cabeça. E eles com aqueles negócios, né? Pendurados, de preto. Olha, eu tiro uma foto para mostrar para vocês. E põe aqui, tá? Bom, hoje nós vamos estudar começar o livro de Apocalipse. Eu tenho pedido a misericórdia de Deus o dia inteiro. Porque não é um livro fácil da gente ler, difícil interpretação, difícil entendimento, porque são situações muito futuristas que a gente não tem ideia nenhuma de como é que vai ser, né? Ele descreve aqui, mas a gente não sabe as circunstâncias, porque uma coisa é você ver a descrição de uma coisa e você vê ela na sua frente, né? Muitas vezes as revelações vêm de uma forma escatológica e de uma forma figurada que acaba você não entendendo direito o que aquilo vai ser. Que nem as revelações que são feitas hoje, né, gente? Todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer na Terra há 4 anos atrás, mas ninguém podia saber o que era. Algumas pessoas foram avisadas que era com relação à saúde, mas a gente nunca imaginou que seria uma pandemia, né?
Eu já tinha sido avisada de alguma coisa uns 2 anos antes, eu já vinha falando sobre o que aconteceria, alguma coisa, mas eu nunca imaginei que fosse uma pandemia. Então, Apocalipse é a mesma coisa, a gente lê, a gente interpreta do jeito da gente, mas a gente nunca sabe realmente como é que isso vai acontecer, né? Nós lemos muitas coisas nos profetas agora. O Senhor falando que vai trazer, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas a gente imagina que é tudo um passo de mágica, e não é, né, gente? Né? O trabalho do Eterno é devagar, devagarinho mesmo. A gente está vendo esse pessoal, a tribo de Levi já está lá, toda no muro. Todo mundo de preto, está lá. Tá cheio lá de novo, como eu já mostrei para vocês. Todo mundo com a cabeça lá no muro. Então, o Senhor está trazendo eles de volta, mas está trazendo de uma forma que a gente não pensava que fosse ser, né? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Vamos começar. Fica com a Bíblia aberta aí, vamos ler comigo, gente, porque esse aqui não é fácil, não. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus que Deus, que o Eterno deu permissão para ser mostrado. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Eterno Pai, o manda-chuva, mostrou para Jesus, contou para Jesus o que ele ia fazer. E deu autorização para Jesus revelar isso a uma pessoa. E Jesus, claro, que era o único discípulo que ainda estava vivo por ali, né? E que realmente que Jesus confiava em João. Sempre confiou em João, em todos os sentidos. João, para vocês terem uma ideia, João ficou sob o encarregado de cuidar de Maria. Mesmo que Maria morreu um pouco depois de Jesus, ela não viveu muito tempo, a dor dela foi muito grande, né? Eu não tiro a razão dela. Ela partiu uns 2 anos depois que Jesus morreu, ela não ficou muito tempo. Mesmo assim, Jesus confiava tanto em João que disse: João, cuida dela para mim. João já cuidava antes. Algumas histórias contam que João, Jesus passou para João todo o dinheiro que ele recebia para que João pudesse abastecer a casa de Maria e comprar para Maria uma outra casa lá em Cafarnaum. Porque Jesus acabou ficando mais em Cafarnaum e ele voltou muito pouco em Nazaré. Então, a casa de Nazaré ficou para uma das irmãs de Jesus. E Maria foi morar em Cafarnaum, tá? Então, Jesus escolheu bem o seu discípulo para dar essa revelação. Mas essa revelação foi dada pelo Pai a Jesus e Jesus transmitiu para João. Tá? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Gente, você viu a escadinha aí? Você viu a escadinha, né? O Pai mostrou para Jesus. Jesus delegou essa informação a um anjo que trouxe a informação para João. Viu a escadinha? Tem a escadinha. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Ele está dizendo, diante do Pai, do Eterno, eu testifico, e diante de Jesus Cristo eu testifico que Ele me mostrou isso. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e aguardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler. Saudações e doxologia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, a parte daquele que é
e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Gente, vamos observar e assimilar e vamos escrinchar, como fala essa palavra? Vamos cavar, né? Eu vou usar essa palavra, cavar. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aqui ele está se referindo ao Eterno, ao Pai. E da parte, aqui ele fala de Jesus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Todos os príncipes espirituais que estão na terra são sujeitos a Jesus de Nazaré. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus, para o Pai. E ele seja glória, a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que os trespassaram. Lembra da profecia que nós lemos essa semana sobre o olho que esse povo vai ver e vai chorar? As 12 tribos irão chorar cada uma no seu tempo, quando virem aqueles que eles trespassaram. Aqui, ó. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O profeta João aqui, que eu vou falar que ele é um profeta agora, nesse momento aqui, ele é um profeta. Ele está se referindo à profecia que nós estudamos essa semana, né? Aí ele transmite aquilo que o Senhor falou para ele, que Jesus de Nazaré falou. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo, o princípio e eu sou o fim. Alfa era a primeira letra do alfabeto grego e o ômega era a última letra do alfabeto grego. Aquele que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguém semelhante ao Filho do Homem. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, versículo 9, viu? Versículo 9, vou ficar falando assim para vocês me acompanharem. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele viu isso num arrebatamento. Ele saiu do corpo, espiritualmente ele saiu e viu. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e ele deu as igrejas que eram para ser mandado: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiros, candelabra. Candeeiros era aquele negócio que segurava, né, a lamparina. Era uma lamparina. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha que descrição precisa.
Ele era semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares, com vestes longas, que iam até o pé, e cingido, e na cintura um cintão de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Parece um tanto com aquela visão que Daniel teve, não é? Lá na margem do rio Tebar. Os seus pés eram semelhantes a latão luzente, muito parecido, né, gente? Os seus pés eram semelhantes a latão luzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. É a descrição que Daniel fez, a mesmíssima. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João nunca reconheceria Jesus assim. Não tem nada a ver com o homem que andou pela Galileia. Aquele que andou pela Galileia não existe mais. Aquele que saiu daquele túmulo, aliás, que nunca nem entrou, porque o espírito dele não entrou naquele túmulo, só a carne, que não significava nada. Era só um vessel, vessel, é só um veículo. É só um veículo que Jesus usou, aquele corpo. Mas Jesus mesmo, a essência dele, não foi ali, ele não estava ali dentro. Ele já havia ido para o Pai, ele já havia ido para as paragens espirituais para fazer o que ele precisava fazer depois daquela crucificação. Então, João não reconheceu Jesus. Talvez só quando Jesus falou com ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí ele deve ter pensado: meu Deus, eu servi esse ser? Foi esse ser que eu servi? Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aqui acaba o capítulo 1. E esse ser magnífico como ele é, às vezes ele vem à Terra e se veste novamente com aquela vestidura que ele usou, como ele vestiu para os discípulos. Quando ele apareceu diante dos discípulos, não foi assim. Ele apareceu como ele parecia quando estava encarnado. E quando ele aparece hoje para esses muçulmanos que estão se convertendo, ele aparece não assim, mas ele aparece como se ele fosse um ser. Ele já apareceu até como velho para algumas pessoas. É um ser magnífico esse ser, não é? Ele se submete a transformar-se dessa grandiosidade que João descreveu para uma coisa simples, para buscar aquela ovelha perdida, sabe? Aquela 99 que se perdeu, às vezes ele vai atrás delas assim como um pastor. Hoje eu saí para fazer umas comprinhas e quando eu estava voltando no meu carrinho, é bom andar no meu carrinho porque
eu posso andar orando, eu choro. E hoje foi um dia desses. E eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, você sabe que é difícil viver aqui. Eu disse a ele, Senhor, a gente está morando num planetinha pequenininho, perdido no espaço, não tem ninguém perto. Nós estamos sozinhos. E é muito difícil não ter contato com a nave-mãe, que é onde você mora. É muito difícil não receber essa conexão direta. Eu falei para ele, às vezes não é sempre que a gente que a gente consegue essa conexão, pai. Eu disse a ele, Senhor, não é sempre que eu consigo essa conexão com o Senhor. Às vezes a gente tenta e não consegue. Parece que tem alguma falta nos nossos radares que não conseguem ouvir. Eu disse, Senhor, a única esperança que nós temos é que nós estamos ligados contigo, como o Senhor é como um cordão umbilical. E eu pensei, meu Deus, Jesus Cristo é como um cordão umbilical, é a única conexão que nós temos à disposição para conectar com a nave-mãe. A nave-mãe que eu falo, gente, não é uma nave espacial do ET, não, viu? A nave-mãe que eu falo é o paraíso. O paraíso é o nosso destino final, não é? Então, nós temos essa conexão com o paraíso que a gente não tem agora. Gente, o mundo espiritual é a coisa mais linda. Eles transmitem, tem transmissão o tempo todo, mas a gente não pega essa transmissão porque nós estamos desconectados, a gente está muito... O pecado, sabe? A nossa maldade nos impede de ter esse contato direto, contato imediato de terceiro grau. Então, existe esse contato, mas nós não temos condições ainda, porque o pecado aqui é muito, tanta guerra, tanta matança, como é que pode? O nosso rádio está quebrado, entendeu? É como se o nosso rádio, isso aqui, ó, que está me conectando com o mundo, eu sou capaz de olhar, eu não estou vendo o que acontece lá em Israel agora. Então, lá no mundo espiritual, isso é a coisa mais normal. Eles também têm essas conexões entre eles, só que nós estamos desligados dessa conexão. Estamos desligados ainda. Mas é por isso que nós precisamos que o Messias venha, porque ele é a nossa conexão. Quando ele vier, nós vamos ter essa conexão com o resto. Nós vamos poder nos comunicar com os nossos irmãos que estão em outros planetas e que também servem a Jesus de Nazaré, porque ele é o nosso representante, como eu já disse a vocês. Por isso que o Apocalipse é tão importante para a gente, por isso que os profetas são tão importantes para a gente. Mas vamos continuar estudando. Agora nós vamos passar um momento com essas igrejas aqui, que a situação delas não estava nada fácil, como vocês vão ver. Mesma coisa que estava Israel na época dos profetas, também acontecia a mesma coisa na igreja, como acontece até hoje. E nós vamos ir estudando essas 7 igrejas aqui, vocês vão perceber por que a nossa conexão é cortada. Por que nós não temos essa conexão direta com o paraíso. Ai, Jesus. E eu pedi, Senhor, tem misericórdia. A única coisa que eu falava, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia. Depois que eu disse, você é o nosso cordão umbilical. Então, Senhor, nos abastece, nos sustenta. Nós ainda estamos na Womba,
como é que chama isso? Onde o bebê fica? No útero. Nós ainda estamos no útero do Senhor. E é Ele o nosso cordão umbilical. Aí vocês pensam assim, por que você chora tanto? É porque eu sei de tanta coisa, gente, mas a gente está tão desligado, sabe? As possibilidades nossas são imensas, mas parece que ninguém quer. E são poucas as pessoas que conseguem enxergar essa possibilidade abençoada de viver uma vida linda, maravilhosa. Mas o nosso pecado nos impede disso. O nosso egoísmo, a nossa presunção, a gente a gente acha que a gente é importante quando a gente não é nada. Aí, ó, o sol diz que de hoje para amanhã vai ter uma explosão solar aí, mais uma. E cada explosão solar dessa, aí bagunça o nosso sistema, né? Aí chove demais no lugar, chove de menos no outro. Esquenta demais no lugar, esquenta de menos no outro, né? E aí fica. Mas vamos continuar orando, né? A gente não tem muito o que fazer, a não ser pedir a misericórdia do Eterno. E cuidar da nossa vida, né, gente? Cuidar dos nossos filhos, orar por eles. Pedir a misericórdia do Eterno todos os dias. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil. E vamos estudar Apocalipse. Tchau, tchau.